Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 41 minutos, horário de Brasília, do dia 27 de novembro de 2018. Eu sou Márcio Lorega, analista de investimentos, investment coach e economista da Mais Money, e venho trazer para vocês a partir de agora a abertura do mercado, a abertura do Ibovespa, com as notícias relevantes aí no Brasil, no mundo, para que você fique devidamente antenado, conectado com o que a Bolsa pode oferecer de melhor no dia de hoje. Vamos falar de dados econômicos norte-americanos, o que pode pipocar. Vamos falar do cenário de commodities, a quantas anda o petróleo, como que rolou o minério de ferro, o vergalhão de aço, ouro, criptomoeda, dólar. E aí, depois a gente chega no creme de la creme, que é falar aí da parte gráfica, quais são as projeções para alguns ativos e aqueles que vocês aí botarem nos comentários, a gente aborda aqui e senta o dedo e vai para cima e vamos literalmente em busca de superar os nossos próprios medos, nossas próprias aversões, receios, para que assim a gente possa progredir e literalmente atingir objetivos maiores do que você propriamente pensa. Você que fica aí atrelado à renda fixa simplesmente, puramente, eu sempre comento com os meus investidores mais e falo para você, uma parte do seu recurso você pode colocar na renda variável. Não é nada desesperador, não é nada daquela situação de que tipo, meu Deus, vou perder meu dinheiro todo, enfim, isso é um mercado louco, isso é um cenário de oscilação absurda. Dá para você conseguir projeções interessantes, você não precisa ficar então no sofrimento se você tiver literalmente, como eu sempre comento, uma relação risco-retorno interessante, uma relação risco-retorno que seja positiva, que seja aí bacana. Lógico, probabilidades, a gente tem que buscar as probabilidades que correm a nosso favor e por isso a gente faz aqui a análise e eu diretamente faço as análises, tenho um aproveitamento bacana aqui, meus investidores mais são a prova disso. E todo dia eu passo aqui para vocês também um pouco do que eles vivem aí diretamente durante o pregão, com as informações que a gente passa, tanto em operações de day trade quanto de swing trade, literalmente para a gente atingir nessa jornada nossa aqui financeira e de vida, de prosperidade como um todo, atingir um outro patamar, um outro nível e finalmente a gente fazer com que o dinheiro rode a nosso favor, para nosso benefício. Chega a gente ficar nessa atividade tão pesada, tão agitada, e aí fazendo com que a gente trabalhe pelo dinheiro e não fazer o dinheiro trabalhar por nós. Beleza? Então, depois de fazer os encaminhamentos aqui para os grupos e os convites, eu peço que você faça o mesmo, envie. Compartilhe o seu vídeo, esse vídeo que eu digo que é meu e que é seu também, dessa questão de educação financeira e investimento, porque o nosso país precisa muito, ele é muito carente de informações, ele busca com que as pessoas cada vez mais fiquem presas a literalmente investimentos antigos, investimentos arcaicos. Então você pode se abrir, não cair em mãos erradas. Aqui a gente está com o intuito de divulgar, de disseminar, de esclarecer dúvidas, de fazer com que a gente amplie o nosso potencial, que é gigante, enorme de crescer. O mercado, não só de renda variável, mas o mercado de investimentos como um todo. Vocês se abrirem para o novo com consciência. Com consciência de onde estão entrando, o porquê e qual o objetivo. A gente aqui com os investidores mais faz isso e eu vou aqui passando dicas. A gente tem a nossa página da Mais Money que você pode entrar e aproveitar. Tem aqui o meu canal também no Facebook, a gente tem o YouTube e vocês podem usufruir, usar e abusar. A gente está aqui para justamente disseminar a educação financeira e investimento nesse país. E agora, vamos diretamente aqui para os números, galera. De 9h46, vamos entrando aqui, 0,41% de alta no nosso índice futuro. A gente está aí rodando ligeiramente positivo, um pouco avesso do que está rolando no mundo inteiro. Bom dia, Everton! Seja bem-vindo aí à nossa abertura do mercado. Querendo saber alguma coisa relativa a algum papel ou querendo deixar algum comentário, fique extremamente à vontade.
para contribuir conosco aqui nessa abertura, beleza, campeão? E com relação aos mercados internacionais, ele falou que a gente está rodando um pouco diferente do que o mundo está rodando. A gente entra num cenário hoje, ou se ontem as coisas estavam correndo bacana, correndo bem, Cyber Monday entrando de vento e polpa nos Estados Unidos, fazendo com que as bolsas por lá fluíssem bem, a Amazon subindo 5%, tudo maravilhoso, Europa mais tranquila, com declarações de que o Brexit poderia rodar, estava tudo caminhando direitinho, a gente deu uma azedada por questões internas aqui, como eu já comentei no fechamento. Hoje, a gente está na mão um pouco avessa disso. Depois da queda de ontem, a gente está rolando aqui no índice futuro levemente alta. Não é nada garantido de alta para ao longo do dia. Isso a gente vai falar até graficamente. Enquanto isso, o mundo azedou. Azedou porque o Trump, fazendo mais uma das suas, na reta final, faltando 4 dias para o encontro do G20, ele vem e me solta a seguinte informação de que não tem nada acordado, dificilmente deve entrar em acordo com a China, e aí, depois disso, ele ainda entra na seara de falar que os 200 bi, fatalmente, Xi Jinping, presidente da China, dificilmente vai demovê-lo da ideia de aumentar o nível de taxação que atualmente é de 10%, vai passar para 25% agora, 1º de janeiro, então dificilmente vai alterar isso, e ele ainda olha com bons olhos a questão de sobretaxar o restante, os 267 bi, e aí ele só decidiria se seria de 10% ou 25% a taxação. Então a gente vê o cenário aí bem azedado no dia de hoje, nessa véspera. Pode ser mais uma das jogadas de Trump, a gente sabe que ele gosta desse tipo de cenário, de criar o caos e depois vem com um discurso mais ameno, ou então o grupo dele suaviza um pouco. Bom dia, Cristiano, seja bem-vindo aí à abertura. E aí ele suaviza um pouco a equipe econômica dele e depois as coisas fluem tenso. E deixou, e faz com que isso também não seja tão positivo assim para o próprio mercado de lá. A gente vê os Estados Unidos rodando com seus índices futuros negativos, Dow 30, 0,22 de baixa, S&P 500, 0,28% de baixa e Nasdaq 0,50% de queda. E só para vocês terem uma ideia, o nosso S&P 500 VIX, o índice do medo, está subindo 4,66% aos 17,78 pontos, o que demonstra um potencial e uma grande probabilidade dos investidores se manterem fora dos mercados de ações no dia de hoje, nível de aversão a risco. E aí, se a gente tivesse isso negativo, a mão seria o contrário. Então a gente tem esse cenário um pouco mais tenso. E na Europa, que estava mais calmo, azedou também, porque saiu uma pesquisa falando de que lá no parlamento britânico, se fosse votado hoje a aprovação do Brexit nos termos que foram aprovados lá em Bruxelas pela Comissão Europeia, não seria aprovado. E aí desandou tudo de novo, desandou o angu, o negócio ficou complicado e aí a gente entra em um viés negativo também na Europa, com DAX 0,26 de baixa, FTSE 100 na Inglaterra 0,26 de queda, CAC 40 da França 0,30 e o Eurostock 50, esse conglomerado, 50 maiores ações da União Europeia, eu considero como se fosse uma média das bolsas europeias, 0,17% de baixa. Então isso aí já demonstra um pouco nada gigante, como vocês viram lá nos Estados Unidos, como vocês estão vendo na Europa, não é nada gigante, mas a gente tem um cenário baixista, praticamente unânime no dia de hoje, só a gente aqui rodando um pouco na mão inversa, muito por causa de algumas informações que eu vou passar. Deixa eu só terminar aqui com a Ásia. Ásia, Nikkei 225 no Japão, 0,64%, mas é meio doido, né? Por que a gente vê, se o mundo inteiro está azedando, o Japão vai subindo? Porque em cenários mais tensos, em cenários mais complicados, isso guarde no seu coração, trader, investidor, você tem uma corrida para ouro, você tem uma corrida para os treasuries de 10 anos de títulos de dívida norte-americanos e também para o yen, que é uma moeda que acaba sendo como se fosse um hedge. E aí
você vê os mercados japoneses, principalmente Nikkei 225, rolando positivo quando você tem um cenário mais tenso globalmente. Lógico, se der uma azedada gigante mundial, aí fatalmente também não escapa. Mas nesses burburinhos, nesse cenário mais volátil, o Yen acaba indo bem e o Japão aproveita um pouquinho dessa onda de corrida para o Yen e aí também consegue manter seu índice rodando bonitinho no positivo lá, beleza? Então, passado esse informativo, a gente segue o barco aqui e fala de Xangai na China com 0,04 de baixa, China A50 0,49 de queda e Hang Seng em Hong Kong 0,17 de baixa, demonstrando o que eu falei para vocês do cenário aí mais azedado mundialmente. De dados norte-americanos que a gente tem para pipocar no dia de hoje, a gente tem somente a questão da confiança do consumidor, chamado CB, né, que vai sair 1h da tarde lá nos Estados Unidos, e aí a projeção é de queda para 136,2 perante o período anterior, que foi positivo ali, né? Ficou melhor e estava em 137,9. Então a gente tem essa projeção de queda. O dado sai 1h da tarde, meia hora depois das bolsas norte-americanas abrirem, elas que abrem, como vocês sabem, 12h30. Quem acompanha aqui direto, ciente dessa informação. Mais algumas coisas aí relevantes agora, falando daqui do nosso mercado. A gente viu aí algumas pesquisas que divulgam questões de possível aprovação da reforma da Previdência, só esse setor na questão de idade mínima, e isso poderia, e como está gerando um certo humor um pouco mais positivo, porque faz com que a gente possa ter um apressamento dessa votação que possa ocorrer esse ano. Vamos ver. A gente tem sessão onerosa ainda que pode rodar hoje. Ontem deu uma azedada, o Guardia falou que não tinha nada esquematizado, o Eunício também ali falou que só votaria se já tivesse as coisas mais ou menos azeitadas para rolar positivo. Como isso não, digamos, de acordo com o ministro da Fazenda nosso atual, não está em consenso, não está resolvido, a gente fica aí com o cenário de que, pô, será que realmente não vai votar, rapaz? E agora? Como é que a gente vai ficar nesse cenário? E aí, deu o que deu, deixa o cenário um pouco mais tenso. Então são duas coisas relevantes aí que tem para acontecer no dia de hoje e eu peço essa atenção de vocês muito, muito séria para essas informações relativas à Previdência e relativas aí também a essa questão de sessão onerosa, beleza? Então vamos ficar bastante de olho, isso pode mexer muito com o nosso mercado, principalmente a questão da Previdência, aí mexe com o mercado como um todo, mas a questão aí voltada para a sessão onerosa é diretamente Petrobras e ela vai ficar aí dependendo desse acordo e dessas coisas para rodarem. Com informações aí de outros campos, a gente teve a Gafisa do Conselho de Administração que aprovou nessa segunda-feira deslistagem das ADSs dela lá da NYSE, da Bolsa Norte-Americana, New York Stock Exchange, e aí que desobriga a divulgação de informações de acordo com a legislação. O pessoal ficou um pouco aí meio tenso, o que eles estão querendo fazer, o que eles estão querendo rolar com isso. Tem notícias aí de questão de Croton, Somos, eles estão buscando novas oportunidades de crescimento, negócio de ensino básico, então podem haver novas ofertas, mais algumas coisas, apesar da galera não ter gostado muito da conferência, esperado uma sinergia maior, que não aconteceu, mas enfim, vamos ver o que a Croton pode aprontar aí. Com relação a Domo Energia e a Óleo e Gás Participação, para quem não conhece, OGX, mais claramente, foi aprovada a Assembleia Geral a incorporação das ações da OGPAR pela Domo. Então, galera que estava aí com aquela ação que foi dita como a espetacular, a maravilhosa, a melhor de todos os tempos e deu no que deu, a incorporação, então fique esperto, veja, acompanhe, se você tem aquela ação que você fala, isso aí eu vou largar para os meus bisnetos e tal, dá uma olhadinha com carinho, vê como é que ficou isso aí. A gente sabe que foi algo que afetou muito em quem deixou comprado para longo prazo. Quem aproveitou em operações curtas, beleza, mas quem ficou comprado em longo prazo, quem acreditou no projeto e não se deu bem, como foi infelizmente grande parte dos investidores, isso afetou muito a credibilidade do mercado nosso. Vale a pena ficar de olho nessas informações que vão começar e podem rodar a partir de agora, beleza? Com relação a mais informações, teve uma que eu achei interessante, rapaz, do Senado brasileiro aí, que pode votar nessa terça-feira um projeto de lei que permite aos trabalhadores retirarem seus depósitos
de FGTS em caso de demissões voluntárias, galera. Óbvio, a gente teria aí algumas coisas a serem arroladas, serem definidas nisso. Tem muita coisa aí, literalmente, que pode ser mexida. Falam de questão de sustentabilidade do FGTS, que haveria um saque em massa das pessoas que literalmente saíssem das empresas, podendo usufruir desse recurso. Enfim, tem muita água para rolar, mas isso pode mexer com a economia nossa. Ficar de olho, acompanhar essas informações que são bem interessantes. Entrando no campo de commodities agora, vamos diretamente aqui para as bolsas de mercadorias de Dalian na China, onde nós tivemos aí o vergalhão de aço rodando em baixa mais um dia, quase batendo 10% em 2 dias de queda, só para vocês terem uma ideia. Ontem foi 6, hoje 3,82% de baixa a 465,50 yuans por tonelada. Não foi pouca coisa, mais um dia de queda pesada. A gente pode ver impactada aí seriamente. Novamente, Vale, pode sofrer aí, então vale a pena vocês acompanharem mais um pouquinho que eu vou falar dela graficamente. Vergalhão de aço também tomou uma chinelada hoje, mas mais suave. 7 yuans de baixa só, 3.579 yuans por tonelada, nada muito gigante. Com relação, agora a gente entra no campo explosivo. Vamos falar de petróleo. O WTI rolando aí $51,70, mais 0,14 de alta, performando acima de $50 no dia de hoje. Ontem que foi um auê, um salseiro danado, chegou a rolar um pouco abaixo de 50, depois ganhou um pouquinho de força. E o Brent, referência na Inglaterra, o WTI, como eu sempre falo, referência nos Estados Unidos, e o Brent, referência na Inglaterra, acima de $60, sustentando essa onda, $60,76, 0,33% de alta. Estável, né? Nada espetacular, estável. Ponto. Ouro, 0,11% de alta, $1.230,10. Bitcoin, que está aí na crista da onda de vinagre, cada vez caindo mais, 7% de baixa nesse momento, $3.773,20. Tá numa onda baixista pesada, com questões de regulação, enfim, dificuldades que a criptomoeda vem enfrentando nesse momento. Então, atenção, você que está posicionado. A gente sabe que esse ativo, essa criptomoeda é bem volátil, mas a gente está falando aí de atingir os níveis mínimos aí nos últimos períodos, e ontem no fechamento eu abordei um pouquinho isso, falei ontem na abertura também. Vale a pena você dar uma olhadinha nesses vídeos, principalmente ontem a abertura, que eu disserto um pouquinho mais a respeito aí da questão da criptomoeda. E aí questões aí de baixa, de onde que está vindo, no fechamento também, essa questão de queda, de estar falando aí de uma queda muito forte na criptomoeda recentemente. E o dólar nesse momento a 3,8960, dando uma queda de 1,15%. O Banco Central veio colocando aí, fazendo leilão, 2 bi, então dá uma aliviada no mercado, dá uma segurada, para tentar conter também a alta, porque o pessoal já estava olhando já o dólar novamente na região de 4 pilas, R$4, e aí poderia deixar as coisas um pouco mais complicadas. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Não precisa também aloprar na subida, mas também precisa cair loucamente. Fica um pouco aí mais demarcada a política, que não quer deixar que suba acima de 4, mas também não quer que venha aí, vamos botar assim, o próprio mercado segurou a onda quando ela foi ali nos seus 3,65, naquela região, deu uma puxadinha de leve, então a gente está vendo uma bandinha aí relevante circulando nessa margem. 10 horas cravadinho, mercado abrindo, dando seus primeiros pipocos. A gente vai falar agora de resistências e suportes de Ibov, de alguns papéis com suas projeções, beleza? Vamos lá, índice futuro 0,55 de alta nesse momento, Ibov abrindo estável, normal, e ontem ele deixou uma figura de indefinição muito forte, que poderia tanto dar continuidade de baixa, quanto trazer essa recuperação que a gente está tendo nesse momento, a princípio. Mas vai continuar, vamos disparar, depende muito, mais uma vez, das questões relativas aí a falas voltadas à Previdência e também a questão de cessão onerosa. A gente pode ver os bancos ganhando fôlego, recuperando, como podem desandar. Petrobras pode desandar ou pode recuperar bem, de acordo com essa questão de cessão onerosa, e a Previdência pode desafogar todo mundo. Então,
é para ficar de olho, é um pregão que vai ser volátil, a abertura norte-americana vai gerar mais volatilidade ainda, então a gente não vai estar 100% seguro da sua tendência no dia até que os Estados Unidos abram, e eles abrem meio-dia e meio, então a gente vai ver volatilidade, vai ver papéis igual ontem, papéis que têm potencial de subir, que podem querer dar uma corrida e depois reverter a posição. Não seria nada surpreendente se acontecessem coisas desse tipo com ativos mais atrelados ao nosso índice Bovespa no dia de hoje. Mais atrelados, eu digo bancos, eu digo commodities em geral, siderurgia, petróleo, mineração e algumas do setor de varejo também, por causa de Black Friday, Cyber Monday, essas coisas todas aqui que geram especulações a respeito de foi muito bom, não foi, e se decepcionar, se foi bom, mas não foi como se esperava, enfim, tudo isso pode mexer. Bom dia, Liliane, seja bem-vinda aí à nossa abertura do mercado. Muito feliz da sua presença, querendo saber alguma informação, que extremamente à vontade para colocar aí nos seus comentários, ok? E agora, entrando na parte, como eu já falei, vamos dissertar na parte gráfica. A gente tem resistência no Ibovespa na região de 86.200 pontos, isso já é sabido. Suporte é os 85,5, perdeu 85,5, a gente desce para a região de 84.700. Ontem a gente fez a mínima ali em 84.900, sem problema, pontos da questão do suporte, mas 84.700 é o que a gente tem de marcação. Perdeu, busca 84.200, 83.700. Parte de cima, 86.200 é a marcação, passou de 86.200, te ganha fôlego para 86.800, que é onde está ali circulando a média de 8 e de 20, que ainda não cortaram de cima para baixo, ou seja, a média de 8 não cruzou de cima para baixo a média de 20, o que indicaria o nosso potencial de queda assumido a partir dali. A gente está coladinho, justinho ali, está brigando. Se a gente conseguisse uma boa alta no dia de hoje, poderia auxiliar muito a recuperar fôlego no nosso mercado, a gente conseguir aí levantar. E aí, se a gente vai, como eu comentei ontem, acima de 87.300, fecham pelo menos ali nessa região entre 87.300 e 87.800, a gente ganha o fôlego e aí sim a gente pode buscar os 88.300 e correr em direção a 89.000, 89,5, topo histórico, e vamos para cima, beleza? A gente tem aí um caminho considerável pela frente. Falando agora de Petrobras, Petri 4, a gente viu o ativo ontem dar aquela salgada para R$ 24,25, caiu ali seus 0,49, nada gigante, mas ainda sustentando essa região de suporte de R$ 23,90, R$ 24, essa zona bem pequenininha aí, e aguentou o tranco. Se perder, vai chamar a venda com disposição para a faixa primeira ali, quem quiser ter day trade, 23,30, 23,50, mas poderia se azedar aí numa questão de swing até a região de 22,80, 22,70. Não seria nenhum crime, nada absurdo que pudesse voltar até esses níveis de preço. Parte de cima, compra somente acima de 25 prata, que a gente ganharia fôlego para buscar em R$ 26, tendo alguns intermediários, algumas barreiras em 25,50, 25,70, mas é assim que a gente está rodando com Petri 4. Falando de Vale Ordinária, Vale depois da pancada que sofreu na sexta-feira, o couro comeu. Ontem ela fez uma volatilidade gigante, ela abriu a 49,95, foi a 51,10, foi a 49, depois fechou a 50,12, deixou um candle de indefinição, uma figura de indefinição gigante no gráfico, pelo menos ficou acima da média de 200, que dá uma certa sustentação para que a gente possa recuperar. Márcio, vai subir loucamente? Vai ser? Não vejo a gente subindo loucamente, até por causa da questão do minério de ferro, que se acabou literalmente no dia de hoje, mais uma vez, e aí a gente chega quase a 10% de queda em 2 dias, como eu falei. Então, a gente tem um cenário aí um pouquinho mais denso, e a gente vê no leilão a 49,75 a Vale, querendo abrir novamente abaixo da média de 200, e isso aí poderia desencadear uma pressãozinha de queda em primeiro ponto para 49, e aí depois atingindo o objetivo aí mais curtinho, região de 48,50. Se quiser esticar um pouquinho mais essa marcação, a gente pode ver o ativo querendo cair aí até a região de 46, se quiser azedar bem.
Recuperação, Márcio, se desse uma disparada, uma louca, como é que a gente ficaria bem nela? Bem nela, entrando em potencial de compra, pelo menos a trade rodar acima desses 51,10, que foi a máxima de ontem, para buscar 51,80 que eu tinha comentado, e aí depois a gente atingir novos níveis de recuperação de papel para 53, 55, mas até lá a gente fica com um viés baixista para o ativo da Vale, que pode sofrer aí por causa do minério que se arrebentou e as brigas que não acabaram, voltaram a botar ali fogo naquela lenha que estava já branda, suave, voltaram a jogar querosene, jogaram a lenha ali, então o negócio está mais complicado. Agora, entrando em Gol 4, ativo que eu comentei ontem, vamos falar dela de novo hoje, a gente se vir uma questão de queda realmente muito forte na questão do dólar no dia de hoje, a gente pode ter uma recuperação aí na Gol, e a recuperação dela passa nessa questão do leilão, já está em 20,67, o ativo querendo já dar uma puxadinha aí nessa abertura de 2%. E, Márcio, onde é que a gente vê resistência aí para a gente poder engatar melhores números? O ativo conseguindo passar da região de R$ 20,90 pode atingir R$ 21,30 e depois ele pode correr para R$ 21,50 e R$ 22,00. Ponto. Se quiser dar uma disparada alucinante, recuperar tudo, o dólar despencar fortemente, pode ir a 22,30, que foi praticamente o último topo que a gente teve no dia de ontem e que era uma resistência considerável. Se virar a azedar, o dólar reverter ao longo do dia, enfim, a gente pode esperar tudo desse mercado. A gente pode ver realmente aí perdendo essa mínima que a gente está falando de 20,50, a gente pode ver a Gol voltar à região aí de R$20, que foi praticamente a mínima de ontem, e depois até mesmo, se quiser dar uma engrossada, R$19,90, por onde passa a média de 20, que poderia sustentar um pouco essa onda. Bom dia, Felipe Barreto, bem-vindo aí à nossa abertura, meu camarada. Agora estamos na parte gráfica aqui. Então, esse é o cenário que a gente tem para Gol, que abriu a 20,74, dando uma subidinha aí considerável. Banco do Brasil, que ontem, ao perder a região de 44,70, acabou engatando uma pressãozinha de queda de mais R$1 para baixo, foi até 43,62. Ela hoje querendo abrir na faixa de 44,5. Vamos ver se ela busca essa região de 44,50, 44,70. Onde poderia sair compra, Márcio? Não, poderia sair venda. Olhe com carinho, vê como vai ficar essa marcação, como é que ela vai se posicionar, como é que dentro do dia ela pode correr, e aí pode ser gerada uma operação de venda. Somente se a gente rolasse aí acima de 45,70, 45,80, que a gente poderia voltar com uma compra mais generosa. Por enquanto eu seguro um pouquinho a onda. A gente tem um canal de alta, bacana, bonitinho, mas essa baixa que a gente teve ontem chama um pouco a atenção, vamos ficar de olho. O ativo pode voltar a níveis mais baixos. Se vir a botar uma disposição muito boa e romper com disposição essa faixa de 45 pratas, ainda assim eu seguraria a onda para recomendar uma compra. Somente acima de 45,80. Beleza, galera? Então, monitorem isso, acompanhem. Com relação a Suzano, um ativo que se beneficia de uma alta de dólar e se arrebenta quando o dólar cai, por causa das suas receitas atreladas, a gente teve aí ela com um corte da média de 8 de baixo para cima na média de 20, e que pode sinalizar aí potencial de compra para esse papel, mas precisaria ser confirmado, e a gente hoje não está com um pregão extremamente agradável para ela, está figurando as maiores baixas até o momento, 37,40. Se realmente sustentar essa região e fosse cair até a região de 36,80, também não seria nada desesperador, fechando por aí estava ok, poderia ganhar potencial de recuperação até a faixa de 39,50. O canal dela é de baixa longo, grande, e óbvio, se a gente vê uma azedada aí abaixo desses 36,80, a gente poderia cair abaixo de 37, abaixo de 30, vou botar abaixo desses 36,80. A gente pode ver o ativo recuando um pouco mais para a faixa de R$36, onde tem um suporte bem bacana, que se perdido leva a gente para 35,50, depois os 34,30. Então, olho nessas marcações, nesses pontos que eu passei para vocês. Beleza, galera? Grandíssimo abraço a todos.
Muita gratidão pela participação de todos vocês. Nos vemos aí no fechamento do mercado, 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília, firmes e fortes aqui no Batente para passar aí o que rolou no dia de hoje, a gente comentar a respeito aí, vamos ver se já tem alguma coisa voltada mais clara para a Previdência, sessão onerosa, Trump, China, todos esses detalhes mais esclarecidos e também com relação ao que rolou de mais forte e também de mais fraco no mercado. Beleza, galera? Grandíssimo abraço a todos, excelente dia, excelente pregão, bons trades e nos vemos mais tarde. Tchau!